O material eu já coloquei lá no portal, tá? E tem alguém aí que sempre me lembra, né? Para não dizer que me cobra, né? Nós falamos, né, dos programas de auditoria para contas do ativo, do passivo. Hoje nós vamos falar para as contas de resultado, tá? Semana que vem, a nossa aula vai ser uma palestra aqui com a Samara, tá? Que vocês bem conhecem, né? Depois eu vou ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui o folderzinho para mandar para vocês. Ó, eu mandei no grupo aí para vocês, tá? Ela vai falar sobre as mudanças impostas na rotina dos contadores, né, pela Covid-19, tá bom? Ok? Então, essa palestra é aberta, você entendeu? Mas vamos passar o link aí para vocês, para todo mundo, né? Quem quiser participar, ok? Vamos lá, pessoal. Falando aqui, né, sobre contas de resultado, né? Vocês sabem que as contas de resultados são aquelas que envolvem receita, custos e despesas, né? Tá? Deixa eu só entrar aqui para mim ter a visão que vocês estão tendo aí. Tá escutando agora, não? Vamos lá então, gente. Os auditores geralmente têm uma preocupação muito grande com as contas de resultado, tá? Por quê? Porque essas contas, né, envolvem principalmente como envolve o resultado da empresa, pode envolver aí tributos, né, o cálculo de tributos, né, federais, principalmente, né? Então, empresa é tributo real, né, principalmente. Então, pode impactar aí na tributação da empresa e, se não for bem feito, se tiver uma fiscalização da Receita Federal, pode ser autuada, tá? Como geralmente contas de resultado, né, elas têm muita documentação, muitos lançamentos, né, a gente para pensar, tipo assim, né, quando eu falo de contas de resultado, estou falando de receitas, né, então eu tenho todas as vendas que estão registradas ali, eu tenho os custos, né, então eu tenho toda a mensuração do que estava no estoque para ser transferido para o resultado, e eu tenho todas as despesas, né? Então você para pensar tudo com relação à folha de pagamento, toda a parte de gastos comerciais, administrativos, né? Aqueles gastos gerais que a gente fala, né? Então tudo isso vai estar envolvido, né? E ainda mais, né? A gente vai ter, por exemplo, devoluções de mercadoria, né? Descontos que vão ocorrer, vão ter alguns estornos, né? Por algum motivo, né? Podemos ter estorno aí de despesa, estorno de receita, alguma coisa. Então, é um grupo de contas que demanda um cuidado muito grande por parte do auditor, tá? Porque com um volume de documentação muito grande, comprovante, nota, tudo que você imaginar, né? A possibilidade de erro, né? Sejam eles intencionais ou não, né? Também é muito grande,
tá? Então, pode ter muita coisa ali, de repente, despesa lançada que não foi aprovada, né? Porque a gente está acostumado, às vezes, a trabalhar em empresas onde não tem essa conferência, essa questão de autorização, né, de para pagamento ou para se fazer uma despesa, né? Mas as grandes empresas que são bem estruturadas e organizadas, qualquer despesa, né, ela tem que ser antecipadamente aprovada, tá? Então, tem esse grande cuidado aí, você entendeu? Que as empresas têm, né? Porque são controles internos, né? Que a gente já falou sobre isso. A questão que vocês responderam lá no portal semana passada, valendo 1.000 pontos, né? Era sobre isso, sobre os controles internos e sobre a auditoria, né? Aí teve gente que respondeu sobre um e não respondeu sobre o outro, né? Sinto muito, tá? Eu não tenho muito o que fazer, tá? Teve gente que abriu e não fechou, não enviou, tá? Mas acontece. E teve gente que deu Ctrl+C, Ctrl+V na internet. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala aqui de controles internos, né? É, que a gente já viu que até teve respostas dessas, né? Que os controles internos objetivam, né? Salvaguardar os ativos da empresa, né? E nada mais é que isso. Porque você imagina se alguém consegue descobrir que, por exemplo, não, eu posso botar uma notinha de despesa aqui que a empresa paga. Tá, e aí? Mas essa despesa é relativa a quê? Quem autorizou, você entendeu? As grandes empresas, né, as que são estruturadas, lógico, né, você não vai depender do dono da empresa ou do diretor da empresa assinar por tudo. Mas você tem pessoas que estão habilitadas a fazer essa aprovação dessas despesas, né? E aí essas despesas também não é simplesmente eu vou chegar com uma despesa, eu posso aprovar, eu aprovo qualquer valor. Não. Além de limitar quem pode aprovar, e cada pessoa tem limites de valores para aprovar também, tá? Então, tudo isso é controlado, né? Geralmente, essas despesas, gente, nas empresas elas são vinculadas com o orçamento que é feito pela empresa, tá? E aí, os chefes de setores, assim, dentro daquele orçamento, tem liberalidade, né? Para poder fazer esses gastos, tá? Desde que estejam previstos no orçamento. O orçamento foi aprovado, então eles têm essa possibilidade, ok? Então, vamos lá. Até que o texto diz, né, que é bem interessante, que a época indicada para se fazer um trabalho visando a fazer auditoria sobre as contas de resultado, nada mais é que ali 1 ou 2 meses antes do encerramento do balanço, né? Por quê? Porque geralmente a gente encerra o balanço no mês de março até o mês de abril, né, do ano seguinte, né? Então, você pega ali em janeiro, fevereiro e vai fazer auditoria nessas contas. Professor, por quê? Porque você já encerrou 2019, já tudo que tinha sido lançado já foi, entendeu? Então você consegue, antes de fechar o balanço, fazer a auditoria em cima dessas contas e ver tudo que foi lançado ali, né? Tá? Então você vislumbra algo ali bem mais verídico, né? Por quê? Porque às vezes em balanço, para poder fechar balanço, tem alguns ajustes que são feitos, alguns estornos, né? Que nem sempre eles são reais, né? Eles são feitos simplesmente para fazer um acerto ali, né? E não dar diferença de conta, tá? Nós temos aí que as contas de receita, né? Principalmente as rendas à vista, né? E despesas, né? Quando pagas ali, elas têm influência direta, né? Dentro das contas de disponibilidades, que são caixa e banco, né? Então, como diz, essas contas nós temos que ter um cuidado muito maior, né? Porque envolveu o caixa, envolveu o dinheiro, há-se um risco muito grande de ter alguma fraude, tá? Mas não só elas, né? A gente pode ter diversos tipos de fraudes aí dentro da contabilidade, dentro da parte administrativa da empresa, visando ou levar alguma vantagem ou acobertar algum erro, tá? Que a gente tem isso também. A pessoa, às vezes, ele não está querendo visar pegar dinheiro da empresa, mas simplesmente acobertar algum erro que foi cometido, alguma falha, né? Que tecnicamente para não ser punido, tá? Certo?
Aí a gente tem que ter aquele acompanhamento, né? Como a gente já falou lá no ativo das depreciações, aí vem a depreciação, né? Impacta no DRE, então a gente tem que ter esse cuidado também com a depreciação no DRE, né? Que é nas contas de resultado, né? Tá? Por quê? Porque elas interferem diretamente no resultado, no lucro, né? Ou prejuízo da empresa. E afetando isso, ela pode afetar, tecnicamente se afeta diretamente os sócios, né? Dentro da sua, que poderia ter a sua disponibilidade financeira através dos dividendos, né, como o pagamento de imposto de renda, contribuição social para o governo, certo? Vamos lá. Dentro dos programas de auditoria das contas do Estado, né, o auditor deve, né, primeiro, né, é interessante que ele pegue a documentação, né? Pegue balancetes, não o de encerramento de dezembro, tá? Mas que ele pegue balancetes mês a mês, tá? Por que mês a mês, professor? Simplesmente porque quando você pega um balancete mês a mês, né? Quando você vai fazer aí uma análise horizontal nesse balancete, né? Você vai pegar lá do mês de janeiro até o mês de dezembro, você vai identificar algumas discrepâncias, né? Ou seja, algumas contas ali de repente que num determinado mês ela saiu fora do normal, né? Tá errado? Não, mas chama atenção, tá? Então, se chama atenção, você vai ter que ir atrás dessa conta e saber o que que ocorreu naquele mês, né? Que justifique aquela variação, seja para mais ou seja para menos, tá? Então, saiu fora da curva, saiu fora do normal, você vai ter que ir atrás e investigar, tá? Nós temos algumas contas que elas são vinculadas, né, onde assim são variáveis em função de receita, né? Então, você tem algumas, nós vamos até falar aqui, você tem algumas contas, por exemplo, de impostos sobre vendas que elas são atreladas à receita, quer dizer, se as minhas receitas aumentam, os meus impostos sobre vendas também aumentam, né? A conta de comissões, né, do parte de vendas também é atrelado às vendas. Olha, se eu pago comissão de todas as minhas vendas, então minhas comissões vão variar em função da minha venda, certo? Aí que tem que ver, né? Às vezes tem empresas que têm uma comissão de um jeito para venda à vista, outra para venda a prazo, né? Então tudo isso tem que ser analisado, tá? Mas o que que eu quero que vocês tenham em mente? O cuidado com as distorções, com as variações fora de tipo assim, que estão fora da curva, né, que estão ocorrendo por algum motivo que vocês precisam identificar que motivo é esse, tá? Ok? Então, vocês vão ter que fazer análise vertical, né, ou seja, em função das vendas, né, como é que se comportou cada despesa, e análise horizontal, para ver como que essa despesa, esse custo, essa receita se comportou durante o ano, né? E até mesmo comparar essa movimentação dela durante o ano com o ano anterior. Porque, por exemplo, se você pegar para fazer uma auditoria, por exemplo, numa fábrica de chocolate, né? Você vai ter meses que você vai ter um pico lá em cima de custo, por exemplo, entendeu? De vendas, né? Quer dizer, você tem um custo ali em dezembro, janeiro, fevereiro, por exemplo, para ter as vendas que vão acontecer maiores lá em março, né? Tá? Então, mas aí, você vai comparar mês a mês? Não, às vezes você vai comparar com o ano anterior, porque no ano anterior isso também aconteceu. São o que a gente chama de sazonalidade, né? Por exemplo, tem empresas que têm uma grande receita, né, em função de alguns períodos específicos, por exemplo, Carnaval, Dia das Mães, Dia das Crianças. Então, tem empresas que nesse período ela tem um pico lá em cima. Um pico de quê? Um pico de compras, né, de estoque, um pico de vendas. Então, nós temos que identificar, né, o que que provoca essas variações para que possamos fazer uma análise mais concreta, né, mais assertiva também desse fato, né? E ver se esse fato realmente é cabível, né? Tá? Se realmente ele é, tinha mesmo que ter acontecido ali, certo? Por quê? Pode ter acontecido, como pode não ter sido inventado, né? Então, para tudo a gente tem que ter esse cuidado, tá bom?
né? Vamos lá. Quando os objetivos que a gente tem com essas análise, né, auditoria dessas contas de receita, custo, despesa, né, é determinar, né, se elas, todas elas, né, estão atribuídas realmente ao período em que devem, né? Por exemplo, se eu não estou tendo, por exemplo, fechei 2019, não lancei nada em 2019 que era de 2020, né? Que às vezes tem empresa que pode fazer isso, ou né, o que está em 2019 realmente é de 2019, não tem nada de 2018 que ficou para 2019, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Com relação a isso, né, não pode ser atribuída a um período diferente, porque ela pode tanto prejudicar como beneficiar o exercício que a gente está, né? Dependendo, eu tenho uma receita, se eu já vi casos, né? Não vivenciei, mas já li sobre isso, de empresas, por exemplo, que têm receitas que vão acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, e vai lá e joga essas receitas como se tivesse acontecido agora, entendeu? Ou seja, melhora ali o seu resultado econômico, né? Até o seu resultado financeiro, teoricamente, né? Tá? Então, só que isso é uma fraude, né? A receita tem que ser reconhecida, receita, custo, despesa, tudo que é DRE é reconhecido de acordo com o princípio da competência. Então, eles têm que serem reconhecidos, né? Têm que ser reconhecidos quando realmente ocorrem, né? Um caso desse, por exemplo, tipo assim, uma empresa imobiliária que vende apartamento na planta, por exemplo, né? Ela vendeu o apartamento, sim, você foi lá, mesmo que você compre o apartamento à vista, ela não teve uma receita ainda, porque você ainda não, ela não te entregou, né? A empresa não entregou ainda o bem. Então, esse pagamento que você faz é uma receita, a gente chama de receita antecipada, né? Que na verdade se torna uma dívida da empresa, né? Ela fica registrada lá no passivo, né? No passivo a curto ou a longo prazo, dependendo da previsão de entrega desse imóvel, por exemplo. Mas não pode ser considerado receita, tá? Mas aí você, por exemplo, emite até uma nota fiscal. Sim, só que essa nota fiscal é para faturamento, não é mais nada do que isso. Não é da entrega do bem ainda, você entendeu? Às vezes a gente acontece aí de comprar matéria, um equipamento, por exemplo, comprar alguma coisa, que a empresa emite a nota fiscal para poder fazer o faturamento, né? Você fazer o pagamento, certo? Só que lá na empresa que está te vendendo, isso não virou receita ainda, porque ela não te entregou o produto. Não houve ainda a transferência de propriedade. Você não é nada, não tem nada ainda, né? Nada mais é que um adiantamento, tá? E aí, ó, a gente já entra no terceiro, né, que é determinar se estão, né, de acordo com os princípios de contabilidade, né? Seja o princípio da competência, o princípio do registro do valor original, o princípio da oportunidade, né? O princípio da prudência, tá? O princípio, né, da entidade, que é a separação entre o que é do sócio e o que é da empresa, né? Então a gente tem que ver se tudo aquilo que está lançado ali, se realmente é da empresa, ok? Certo? E determinar, né, se elas estão corretamente classificadas, né? Se receita é receita, se despesa é despesa, se estão dentro dos grupos adequados, né? Tá? E aquilo que é a necessidade tem que ser exposto em nota explicativa, tá? Após o balanço. Vamos lá. O objetivo maior do exame, né, de auditoria nessas contas de resultado, né, é a busca de indícios ou a própria detecção de fraudes, desvios, sonegação, a apropriação ou outros tipos de delitos que possam ser praticados contra o patrimônio da empresa, tá? Intencionalmente ou por falhas de controle, praticadas por administradores ou empregados desleais, tá? Quando a gente para pensar, professor, mas até administrador, sim, né? As grandes fraudes são feitas pelos gestores, não é pelos funcionários lá de baixo, não, lá do chão de fábrica, não. É os gestores, né? Tá? E tem um detalhe, né? Que o relatório do auditor que ele vai fazer sobre essas contas, né? Tem uma grande expectativa por parte das pessoas interessadas, né? Para saber o quê? Saber se realmente tudo aquilo que está sendo dito ali, né? Se realmente condiz com a realidade, né?
Então, essa repercussão que pode ser positiva quando a empresa está tudo certinho, ou pode ser negativa quando o auditor encontra falhas aí que podem afetar, né, a avaliação patrimonial da empresa, né? Seja, imagina, se você encontra invenção de receita, por exemplo, né? Então, não, eu estou dizendo aqui que eu tive um lucro econômico aqui de 1 milhão e, na verdade, tive um prejuízo de 500 mil, entendeu? Então, isso pode afetar drasticamente, né? Principalmente a gestão da empresa, né? Espera aí, porque se tem alguma coisa dessa errada, né? Esse erro, quem fez lá o contador, por exemplo, ele não ganha nada com isso, né? Ele não leva vantagem nenhuma, né? E por que que ele vai fazer esse erro, né? Então, geralmente isso é feito, né? Com um conluio, né? Com o apoio aí de alguém lá de cima, de algum alto diretor da empresa, né? Professor, mas por que que a empresa poderia ter algum interesse, né, em inventar receita, né? Simplesmente, né? Porque se eu tenho um resultado econômico, né, representado no DRE bom, eu posso alavancar os preços de ações no mercado financeiro, entendeu? Na bolsa de valores, tá? Para pensar, eu tenho diretores lá que têm 10, 15% às vezes de ações da empresa com o tempo, né? Então ele tem interesse de repente em inflar esses resultados econômicos. A empresa apresenta um lucro maravilhoso, né? Esse lucro vai refletir em dividendos e todo mundo quer dividendos, então aquelas pessoas interessadas em comprar ações que vão pagar ganhos no dividendo, né? Corre para comprar, aumenta a demanda. Aumentou a demanda, o preço das ações vão subir, tá? E essa auditoria nas contas de resultados, sim, encontrar fraudes, né? Elas podem, como diz, né? É, significar, né, a demissão de pessoas aí, né? Sejam pessoas que estão lá embaixo, então fizeram a fraude, né, ou algum erro ali que não dá para se relevar, né? Ou até mesmo de grandes diretores, né? Que eles podem fazer fraudes aí muito grandes, né, objetivando algum ganho, algum benefício, né? E com isso perder o cargo, tá bom? Vamos lá. É, dentro das contas de resultado, né? A auditoria deve possibilitar para o auditor concluir que as receitas e os despesas, né, são pertinentes às atividades da empresa e estão suportadas pela documentação hábil e que as operações tenham sido adequadamente autorizadas, certo? Então, é bem explicativo, né? Vamos lá. Ela tem que ter a ver com a atividade da empresa, né? Realmente fazer parte daquilo ali. Ela tem que ter a documentação, né? E geralmente essas despesas aí, né, principalmente custos, tem que ser autorizados, ou seja, tem que ter todo um escopo ali de poderes, né? Quem pode fazer o quê e tem que estar autorizado, no caso, né? Fulano pode autorizar a compra de matéria-prima, o ciclano pode autorizar a compra de imobilizado, o outro pode autorizar a compra, né, ou contratação de serviços, tá? Então, quem pode autorizar o quê? Ele pode até delegar isso, né? Mas a gente tem que ter as autorizações, né? Porque senão, se todo mundo puder fazer tudo, daqui a pouco a empresa ela acaba se perdendo, tá? Se perdendo como, professor? Uai, se qualquer um faz o que quiser, você entendeu? Chega uma hora que vira bagunça, né? Cachorro tem dois donos, morre de fome, tá? Sim. E se todo mundo começar a mandar comprar o que for, daqui a pouco perde o controle, compra-se coisas desnecessárias, não tem centralização de compras. Quando tem centralização de compras, você pode focar a compra no volume maior e conseguir preço nesse volume maior, né? Agora não, tem várias áreas que cada uma compra por si, e então cada uma compra pouco volume, e esse pouco volume muitas vezes não tem desconto, tá? Mas se juntasse tudo ali um grande volume, e um grande volume tem desconto. Então, afeta a parte financeira da empresa, afeta o patrimônio da empresa, tá? Outro detalhe que o auditor tem que concluir, né, é que as receitas, custos e despesas foram contabilizados corretamente, de acordo com os princípios, né?
que estão corretamente classificadas nas demonstrações, né, financeiras e divulgadas consoante os princípios de contabilidade norma CVM, ou seja, dentro do RE, dentro do DVA, dentro da DFC, você entendeu? DMPL, mas aí DMPL a gente vai falar só faz com relação ao patrimônio líquido, né? Tá? Se elas foram atribuídas ao período, ok, né? Entendeu? Ou se de repente não foi atribuído a um período errado, porque buscando algum benefício ou não, você entendeu? E determinar se eles estão, né, se o custo de despesa estão corretamente contrapostos às receitas devidas, né? Porque todo custo, né, quando a gente fala em custo, ele está vinculado a uma receita, né? E as despesas também, mas eu posso ter uma despesa sem ter receita. Agora, um custo é muito difícil, porque eu tive um custo para fazer uma venda, então eu tenho que ter a venda. Ah, mas e se eu não fiz a venda? Então eu não tenho custo, tá? Simplesmente isso. Todo custo é atrelado a uma venda, tá? Aí a gente vem, gira de um lado, gira do outro, né? Tanto lá em controladoria como aqui em auditoria, a gente sempre cai nos controles internos, né? Porque o controller e o auditor, eles estão vinculados, né, às atividades dele e todos os dois passam intrinsecamente pela necessidade de avaliar os controles internos, né? O auditor, ele avalia, quando é auditor interno, avalia o controle interno, objetivando principalmente, né, saber se estão sendo assertivos, se são eficazes, né, porque ele busca resguardar o patrimônio da empresa, né, e ele deve expor ali nos relatórios dele se algum controle tiver algum furo ou não estiver atendendo a contento, né, aquilo que ele foi, né, foi pensado, então tem que ele é obrigado a passar isso, né? Assim como o controle, porque o controle precisa que o controle interno esteja funcionando, né, adequadamente, de modo que a informação que vai chegar para ele seja correta. Porque se o controle interno não estiver funcionando adequadamente, a informação que vai chegar no controller é uma informação que não gera confiança, né? Então, se não gera confiança, como que eu tomo decisão baseada nessa informação, tá? Então, a gente tem esse cuidado que tem que ter, tá? Quando a gente fala de controle interno, né, tem que acompanhar ele, né, o registro dele, para ver se aquilo que é uma despesa realmente, né, é uma despesa, se aconteceu, quem acompanhou isso, quem autorizou, né? Então, os controles internos têm que abordar tudo isso, né? Quando a gente fala de vendas, né, tem que ter um cuidado ali grande, né, para evitar que as vendas sejam subfaturadas, ou seja, sejam vendidos abaixo do preço que é autorizado, você entendeu? E às vezes, né, professor, mas por que que alguém poderia fazer isso? Sim, alguém poderia, de repente, combinar com o cliente, olha, eu te vendo aqui com um preço mais baixo, você me paga metade da diferença. O cliente ganha e o vendedor ganha por fora, certo? E quem perde é a empresa, tá? Eu destaquei aí, ó, que a auditoria interna, seria não, né? Ela é de extrema utilidade nessa área, né? Ainda que não haja auditoria interna específica, deve existir uma modalidade rotineira de controle para os próprios diretores, gerentes ou pessoal de outras áreas, que possam fazer verificações de surpresa no caixa, no faturamento e em outros pontos chaves da empresa, né? Tipo estoque, vários setores que você identificar que possa ter ali algum intuito de alguém, né, querer levar vantagem sobre a empresa, então você tem que ter essa rotina de fazer uma surpresa e ir lá e conferir, tá? Ah, professor, mas as pessoas acham ruim. Sim, normal achar ruim. Você, tecnicamente, você está duvidando da idoneidade dela, mas na verdade não é isso, né? Você não está duvidando, você está confirmando que ela é idônea, que ela trabalha corretamente, tá? E quem trabalha direito não se importa. Agora, os que trabalham torto, né, cometem falhas, esse é o primeiro a botar o pé na parede, né? Tá? Outro detalhe que tem que ser, a gente já falou sobre isso, né? Segregação de função, né? Aqui a gente aborda como as funções colidentes devem ser evitadas, né? Ou seja, o caixa não pode autorizar despesa, né? Não pode fazer faturamento, registrar cheque, etc. Cada um tem que fazer uma função diferente. Tem que ser uma pessoa diferente, na verdade, né? Fazer. Aí você diz assim, professor, mas a empresa que eu trabalho é tão pequena, a pessoa que faz uma coisa faz tudo, tá? Aí essa pessoa tem que ser plenamente de confiança, né? Da direção da empresa,
tá? Por quê? Porque se ela controla tudo, se ela fizer um conluio com ela mesma, ela consegue maquiar algumas fraudes, né? Tá? Certo? Então, gente, a gente tem que analisar quando a gente entra, chega numa empresa de auditoria, nós temos que olhar, né, e entender o processo, como funciona, e muitas vezes você vai identificar que uma pessoa fiscaliza ela mesma, né? De que forma? Tipo assim, quando eu faço duas funções e uma função que era de fiscalizar, né, está sendo feita por mim, quer dizer, eu faço e eu mesmo fiscalizo. Então, está sujeito aí a fraudes, né? Não estou dizendo que a pessoa vai fazer fraude, mas ela está sujeita. Se pegar uma pessoa mal intencionada, né, a chance é grande, ok? Certo? E aí o auditor, né, quando a gente fala em controle interno, ele avalia os controles internos e vai ver se tem alguma vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É saber se tem algum jeito ali de fraudar aquele controle, tá? De iludir quem fez o controle, né, com alguma informação que passa por correta, mas na verdade pode ser fraudulenta, certo? Nós temos que ter cuidado, né, com algumas contas, igual eu já falei para vocês, algumas contas que chamam a atenção, né, devido a volume de movimentação ou a característica da movimentação que ela pode evidenciar, tá? Então, aquelas contas que envolvem, por exemplo, diretoria, que envolve alguns encarregados, né, alguns tipos de encarregado, até mesmo que possa envolver pessoal de contabilidade, né, nós temos que tomar cuidado, né, que é o que chamam de as contas referentes a movimentações de valores com o pessoal interna. Por quê? Você imagina uma pessoa, por exemplo, um encarregado de serviço. Ah, ele chega aqui, mandou fazer um serviço, está aqui a nota a pagar. Peraí, esse serviço realmente foi feito, esse serviço foi autorizado, estava dentro do cronograma, dentro do orçamento, tá? Então você tem que buscar, né, quando diz assim, sempre desconfiar, né? Porque o desconfiado ele não vai ser passado para trás, né? Vai ser mais difícil ser passado para trás. E o auditor, todo mundo que tem coisa errada, ele vai querer iludir o auditor, tá? É o seguinte, seus amigos aí, né, não existem, porque o bom, né, aquele que é certinho, ele não gosta de você porque não vê necessidade de você estar ali, tá? Porque ele trabalha certo e acha que todo mundo trabalha igual a ele. E o ruim, aquele que faz a fraude, é esse que não gosta de você mesmo, né? Porque ele vai estar com receio, com medo, né, de ser descoberto por você, tá? Então ele não vai gostar de você nunca. E se ele virar seu amigo é para poder tentar te iludir nesse ponto ou saber antecipadamente aonde você vai, o que você vai fazer, né? Para ele tentar maquiar aquilo que ele fez de errado, tá? Outras contas que denotam também que tem que ter um cuidado, né? Que eu já até comentei, descontos concedidos, abatimentos, juros recebidos ou pagos, né? Realmente são devidos esses juros e esses juros recebidos estão calculados corretamente, você entendeu? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Esse desconto, que desconto é esse, né? Tanto que a gente vai em lojas, por exemplo, quando se fala em desconto, o vendedor pode dar um desconto ali básico de tabela, né? Mas se for um desconto acima disso, aí já tem que acionar o gerente, ou o supervisor, ou alguém ali que tenha, como diz, uma que possa, né, e tenha autonomia para fazer isso, né? Mas assim, até esse que tem autonomia, a autonomia dele é limitada. Por que limitada? Porque ele pode dar desconto então X% ali. Vamos pensar assim, ó, o vendedor pode te dar 5, né? O gerente pode chegar até 8, né? E se for acima disso, às vezes não tem ninguém ali nem para responder sobre isso, porque às vezes você já falou com o gerente de vendas, né? Acima dele seria o dono, né? E o dono ele não vai estar ali, tá? Normalmente, ok? Então tem que ter um cuidado maior, tem que ser mais minucioso nessas contas, tá? Tá? Outras contas que nós temos aí que, né, a gente tem que fazer às vezes por amostragem, né, para ver se tá tudo correto, né? O que que é amostragem, gente? Eu vou lá, tipo assim, eu tenho 150 lançamentos, vou lá, pego 15, 20, 30 lançamentos deles e vou conferir para ver se realmente, ó, me dá esse documento desse lançamento aqui, esse documento desse lançamento ali, entendeu? E às vezes a gente tem que fazer como, né? Eu vou pegar
lançamentos, né, de contas dentro de uma conta, por exemplo, alguns lançamentos aí aleatórios, né? E às vezes eu pego alguns grandes, outros médios, pequenos, entendeu? Por quê? Porque a fraude de repente pode ser só no pequeno ou de repente pode ter uma fraude no grande, tá? Então, por exemplo, ter um cuidado, né, com as contas relacionadas com salários, né, honorários de diretores, pessoal interno de terceiros, encargos, né, que decorrem daí, devem ser sempre incluídos nos testes de amostragem, ou seja, eu vou conferir, ver se está tudo sendo pago corretamente, os tributos estão sendo calculados corretamente, né, porque a ideia do auditor não é ensinar, né, quando a gente fala em auditoria externa, não é ensinar a empresa a trabalhar, é ver se ela está trabalhando corretamente de acordo com as leis, com as normas, com a legislação pertinente, tá? E com os próprios políticas, as próprias políticas que a empresa faz, né? Então, as contas relacionadas com salários, né? Tá repetido aqui. O auditor vai escolher alguns deveres típicos ou atípicos, né? E fará as análises, sempre cuidadosas, recorrendo inclusive ao registro trabalhistas, para confirmar se as quantias pagas, né? Foram pagas ou creditadas. Eu já até comentei com vocês, né? Tive na pós uma professora que ela mostrou que foi para uma auditoria numa empresa, né? E no final da história, ela descobriu que tinha lá em torno de 20 funcionários fantasmas, né? E que quem criou esses funcionários fantasmas foi a própria encarregada do departamento pessoal, que era uma pessoa totalmente de confiança do dono da empresa. Ele não acreditava que ela tinha feito, que ela poderia ser capaz disso, né? Ele conversou, né, pediu auditoria em cima disso, mas ele acreditava que não existiria nenhum problema, tá? E no final da história, tinha-se muito problema. Ela criou funcionários fantasma, imagina, 2, 3 anos você recebendo salário de 20 pessoas, tá? Ela criou tudo, criou conta bancária, criou tudo, 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 tudo. E como que foi pego isso, né? Ela simplesmente pegou as folhas de pagamento, cada funcionário, a quantidade de funcionários que tinha em cada setor, e foi no setor checar, né? Se aqueles funcionários estavam lá, se trabalhavam lá, né? Então, vários, lógico, né? Vários trabalham certinho, mas tinha aqueles que não existia, que perguntava, as pessoas diziam, não, esse aí a gente não conhece não, nunca vimos que não, tá? Porque queira ou não, gente, você trabalha ali 1 ano, 2 anos com a pessoa, você conhece todo mundo, né? Se te perguntar até do outro setor, você vai responder, mas no caso eles foram em cima do setor dele, de cada um mesmo, né? E descobriu 20 funcionários fantasmas. Imagina 2, 3 anos, né? Vamos colocar aí de R$ 1.000 cada salário por baixo, né? E a pessoa ganhando isso aí, são 20 mil por mês, né? Durante aí 36 meses, chega aí perto de 1 milhão, né? 700 e poucos mil reais, né? Não vai se a gente contar férias desse terceiro, né? Chega até mais que isso, tá? Então, isso aí são falhas de controles internos, né? Tá? Porque a pessoa foi lá, ela fez um registro de funcionário, criou funcionário. Em grandes empresas, né, qualquer funcionário para ser registrado, né? Eu tenho uma pessoa que seleciona, tem outra que registra e tem outra que paga, né? Então, todo pagamento ele tem que ter um critério, né? Ele tem que existir, né? Tem que ter autorização, né? E aí, peraí, ó, eu não, que funcionário é esse que eu nunca autorizei a contratação dele? Como é que eu estou pagando com um funcionário que eu não autorizei? Tá? Então, né, numa empresa pequena isso não vai acontecer, né? Porque o dono está ali, ninguém vai inventar um funcionário fantasma para ele, a não ser que ele mesmo invente, né? Aí ele está iludindo a si próprio, tá? Outro detalhe que nós temos que ter cuidado, né? Com as contas relacionadas com impostos, tá, gente? Tá? Porque a gente tem que ir lá conferir nos livros, né? No livro de apuração do CMS, né? Livro de apuração do IPI, ver se está tudo corretamente calculado, né? Se os CFOPs estão adequados, né? Porque nós já vimos casos, né, de empresas, por exemplo, que na hora de dar a entrada da mercadoria, é uma mercadoria que foi tributada já com substituição tributária, né, se não me engano é 5 ou 6.403, se não me falha a memória, só que é o quê? Mas aí a pessoa lançou lá como 5.102, por exemplo, ou 6.102, que é uma mercadoria comum, né, que vai sofrer tributação. Então, veja assim, quando eu vendo uma mercadoria que já foi tributada por substituição tributária, na venda dela eu não tenho que pagar, entendeu? Eu destaco ali o que foi já está de imposto, né, mas eu não vou pagar mais ICMS sobre a venda, tá? E se eu classificar ela na entrada e lançar ela errado, na saída eu vou pagar imposto indevidamente, tá? E aí depois tem que fazer a retificação de
faz declarações aí, corre atrás do governo para ter esse crédito para compensar futuramente, tá? Então tem que ser confrontado, tá? Na verdade, quando a gente fala em conciliação ou em auditoria, tudo é confrontado, tá? Outro detalhe que tem que se olhar também, né? As despesas incomuns, né? As despesas que aparecem do nada, que nunca aconteceu e agora tem, né? Ah, professor, mas e se tiver um documento? Sim, pode ter documento. A pessoa que faz uma fraude bem feita, ele vai arrumar um documento até real ali, né? Mas e aí? Ela realmente é autorizada, né? Ela faz parte da empresa, tá? Então tem que ter esse cuidado, né? É uma despesa que nunca aconteceu, aconteceu agora, vai. Por que aconteceu agora? Né? Tem que ir atrás. Não quer dizer que ela está errada, mas acende o sinal de alerta, ok? Vamos lá. Outra coisa também, né? É, os estornos, né? O que que é os estornos, né? A gente está falando de DRE, e o DRE geralmente, diferentemente de ativo e passivo, o ativo, por exemplo, lá eu tenho caixa que tem vários lançamentos a débito, vários lançamentos a crédito, estoque também eu debito na entrada, eu credito quando eu faço a transferência para o custo, duplicados a receber, eu lanço o débito quando eu faço a venda a prazo, pois lanço o crédito quando eu recebo essa duplicata, né? Fornecedor, então várias contas aí a gente vai fazer débito e crédito. Quando a gente fala em DRE, são poucas as contas que vão sofrer algum lançamento de natureza diferente. O que que é isso? Por exemplo, se eu tenho receita, todas as minhas receitas são credoras, então eu vou lançar tudo a crédito, beleza. Se aparecer algum débito nessa receita, tem coisa errada, tá? Porque toda receita é credora e eu não faço lançamento a débito em receita. Eu só mais uma devolução. Uma devolução eu tenho uma conta específica para devolução. Então eu tenho a receita lá de 1 milhão, se foi devolvido 100 mil, não vou diminuir 1 milhão e vou virar 900. Vou pegar 1 milhão e embaixo eu vou ter os 100 mil que vai diminuir. Aí minha receita líquida é 900, mas lá na receita não mexo, tá? Então, os custos, eu tenho custo aqui, tá? Custo é uma conta devedora, receita é credora, custo de despesa é devedora, porque eu gasto para ter elas. Aí eu tenho lá um custo que é devedor, de repente tem um lançamento credor. Que história é essa? Por que esse lançamento credor? Uma despesa, por que eu tenho uma despesa credora? Tá? O que aconteceu? Tá? Tem algumas que vão acontecer lançamento a crédito, sim, né? Por exemplo, quando eu tenho vale transporte, plano de saúde, eu tenho vários lançamentos ali que são credores. Por quê? Porque é uma despesa que a empresa paga, né? Mas ela não é totalmente suportada pela empresa. Uma parte dessa despesa é suportada pelo empregado. Por exemplo, vale transporte, você cobra 6% dele e o restante é responsabilidade da empresa. Só que acontece o quê? Você compra o vale transporte, sei lá, R$ 200, entrega para o funcionário, né, no cartão, ele vai usar. No final do mês, vamos pensar que ele paga aí R$ 100, 6% aí de alguma coisa, R$ 100, né? Quer dizer, se você gastou 200, né, você teve uma despesa de 200, só que você foi agora, nesse momento, ressarcido de 100. Então, no final da história, a sua despesa efetiva é só de 100, porque é o que sobrou para você pagar mesmo, né? A parte paga do empregado é um ressarcimento, né? E plano de saúde também acontece isso, né? Você, por exemplo, a empresa dá o plano de saúde, né, vai lá e paga a fatura lá, 4, 5 mil reais, uma ideia, né? E quando você desconta no contra-cheque, você já pagou a fatura, vem aqui no contra-cheque final do mês e desconta o funcionário. Você vai se ressarcir, a empresa vai se ressarcir desse valor, né? Que é descontado do funcionário. Tem algumas situações que a empresa faz o plano de saúde e o funcionário paga 100% dele. Então, essa despesa, teoricamente, ela vai ser zerada. Por quê? Se eu paguei 5 mil, eu desconto esses 5 mil de funcionário, né? Acredito ela a conta, a despesa zero. Mas muita empresa paga, não, eu pago 50%, então 50% é seu. Então, lançaria lá os 5 mil, 2.500 com todo funcionário, abate 2.500, sobra 2.500 para a empresa. Mas a maioria das contas, gente, vamos lá, pensar assim, ó, em salários, IFGTS, INSS, férias, 13º, hora extra, refeições, combustível. Tem algum motivo para fazer um estorno dessas contas? Tá? 99% delas não. Então, se tiver algum estorno aí,
acende a luzinha de preocupação, tá? Que pode ter coisa errada, tá? Outra coisa, né, que a gente tem que ter é com relação a vendas e custos, né? Por quê? Porque elas têm impacto direto nos estoques, né? E se tiver falha nos controles de estoque, para cobrir isso, eu preciso ter uma compensação aí, ou de vendas, né? Ou de custos, né? Para poder esconder alguma fraude no estoque, tá? Imagina o seguinte, se o cara pegou e desviou um produto, né? E esse produto ele entra para fazer um outro, né? Então, na hora de fazer abaixo do custo, para poder igualar o meu estoque, porque está falho, eu tenho que jogar um custo maior, tá? Então, tem que ter esses cuidados aí, certo? Vamos lá. Outro que a gente tem que ter cuidado é a baixa de títulos incobráveis. Lembra lá do PCLD, né? Provisão para crédito e liquidação duvidosa, né? Que são aquelas contas que já estão há muito tempo. Ah, eu não recebo mais, eu vou baixar isso, né? Toma cuidado, né? Né? Toma cuidado quando você vai pegar essas contas que foram baixadas, né? Ver se realmente eram para ser baixadas, ver se no meio dessas contas baixadas, de repente, não tem uma conta ali que ainda está no prazo de vencimento ainda, ou está no prazo de cobrança judicial ainda, entendeu? E alguém lançou ali para baixar, porque tem alguma familiaridade com a pessoa que está devendo, tá? Isso pode acontecer. Então tem que ter esse cuidado aí, né? Tá? Ou aquela questão, né, que até foi colocada a Juliane, né? Eu tenho contas aí que só que a gente vai lá pro ativo, né? Contas que era para receber, né? Com 2, 3 meses, já está há 2, 3 anos, não foram recebidas, são prorrogadas indefinidamente, né? E não são baixadas em nada, né? Então, de repente, num rolo desse aí, ó, alguém pode chegar lá daqui a 2 anos, um ano, e dar baixa numa conta dessa que, né, tecnicamente ele já recebeu, mas ele deixou em aberto, você entendeu? Então, uma hora ele vai ter que acertar isso, tá? Então tem que ter esse cuidado, tá? Gente, vocês não imaginam a criatividade das pessoas para tentar ganhar algum dinheiro, né, fácil, né? Na verdade não é nem fácil, porque às vezes a pessoa pensa tanto, é tão difícil que se ela usasse o raciocínio dela para fazer o bem, ela ganhava muito mais do que usando o raciocínio para fazer o mal, né? Dá mais trabalho, tá? Vamos lá. O auditor, nessas contas, né, ele vai ter que ter um cuidado, uma profundidade aí, né, nessa análise, né, nessa avaliação, né. Ele vai ter que investigar o quê? A natureza das operações que estão na conta, né. Operação, se acontecer operação entre a empresa e seus administradores, diretores ou empregados-chaves, né, operações de natureza em comum e aquelas que têm importância significativa para a situação patrimonial e os resultados da operação, né? Toma cuidado, né? Ah, eu tenho aqui, sei lá, despesas aqui que foram lançadas, né? Sei lá, despesa de evento, né? Aí você vai ver que evento foi esse, uma viagem em família de um diretor, tá? Aí jogou lá 10, 15, 20 mil reais aí como despesa para a empresa, tá? Certo? Então, tem que ter cuidado, tá? Tem que analisar os controles internos, né? Se eles abordam corretamente, se eles são efetivos com relação às operações, né? As operações em comuns, né? Que acontecem pouco, o cuidado que tem que ter com elas, porque como elas acontecem muito pouco, às vezes elas são operações que não têm muito controle, né? Porque aquela que acontece direto, 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 você fica esperto e você cria um controle para ela. Mas aquelas que acontecem esporadicamente, muito de vez em quando, às vezes demanda que as empresas, não acontece, você não se preocupa em controlar, tá? E aí se abre brecha para ter fraude, tá? Tem que analisar para ver se a relevância, né, tá? Porque assim, às vezes, né, você se preocupa com uma conta de 10 reais, né?
e gasta um tempo danado para identificar essa conta de 10 reais, né, essa despesa que aconteceu, e aí não consegue tempo para investigar uma despesa de 1 milhão de reais, entendeu? Tá? Então tem que ter cuidado com a relevância, tá? Por quê? Tem aquelas que são mais e as menos relevantes. Agora, toma cuidado também. Ah, não é porque uma conta de 10 reais você vai deixar para lá. Por quê? Às vezes você tem 500 contas de 10 reais, né? Ah, então, quer dizer, alguém está com uma fraude ali, fazendo, de repente pode ser, né? Fazendo uma fraude é, de tempos em tempos e ninguém percebeu, você entendeu? Tá? Eu até comentei para vocês, não sei se foi com o pessoal de auditoria ou de controladoria, que quando eu fazia na Rodobens, eu trabalhei na Rodobens, locação de veículos, então na hora que eu lançava as notas, os autos de infração, né, porque como a empresa alugava veículos, então os clientes, né, são responsáveis pelas multas, né, então acontecia muito ali, então o que eu fazia? Toda multa eu registrava ela, né, eu fazia o registro da multa e depois a baixa do pagamento, né? E era tudo numa conta só, né? De infrações, né? De trânsito. Aí depois eu tinha que conciliar. O que que eu tinha que conciliar? Eu tinha que saber se aquela multa foi paga, se não foi paga, como é. E eu ia pelo auto de infração. Eu tinha a provisão, né? E tinha a baixa, que é o pagamento, né? Que foi recebido pelo cliente, ou a empresa pagava, cobrava do cliente, né? Tinha várias situações aí. E aí eu comecei a identificar que tinha umas multas que eram pagas em duplicidade, tá? Tem uma situação assim, no estado de São Paulo, por exemplo, né? Se tem uma multa que não é identificada, tá? Se ela não é identificada, o condutor, cobra-se em dobro, tá? Mas isso é uma coisa, aí vem a multa já por não identificação, ela é o dobro do preço, né? Às vezes vem uma e vem outra, mas com autos de infração diferenciados, né? Mas do mesmo veículo, no mesmo dia, né? Uma é a multa, sei lá, por excesso de velocidade, né? Sei lá, R$ 200. A outra pela não identificação do condutor, mais R$ 200. Por quê? Porque quando você está no carro particular, a multa vai direto para você, você já está identificado, tá? Agora, quando ela vem de uma empresa, geralmente eles cobram o dobro, porque às vezes a empresa não identifica quem é o condutor, tá? Eu, por exemplo, quando eu comprei esse carro meu, eu comprei da Localiza. Aí o que acontece? Eu comprei ele em dezembro e em janeiro eu tomei uma multa, tá? A minha primeira, do ano passado. Só que acontece, a hora que eles olharam no sistema que o carro ainda, no sistema do Detran de São Paulo, que constava como Localiza, já emitiram a segunda multa. Falou assim, localiza ela não coisa, né? É automático, entendeu? Aí eu cheguei lá, paguei a multa, depois quando descobri, paguei a multa e tinha uma outra pendente lá, uma auto de infração por não identificação de condutor. Eu falei, "Ixi, mas o condutor sou eu, né? Porque o carro tá no meu nome. Tá? Mas aí depois ela foi tirada do sistema, mas apareceu, tá? Então tem que ter esse cuidado. Então, quanto mais identificação se tiver, né, nos registros contábeis, né? Quer dizer que o controle é mais efetivo, tá, gente? Às vezes, assim, PG, o cara vai lá e pega assim, PG multa, tá? E aí? Que multa é essa? O que que eu estou pagando, né? Por isso que às vezes a gente cobra, né? Que o histórico contábil seja bem feito, vislumbrando justamente isso. No momento que você precisar identificar que pagamento é aquele, da onde que é, você tem como rastrear isso, entendeu? Você vai lá, né, como se a gente estivesse numa página de internet, dá um Ctrl F, a pesquisa, né? Quando eu entro no sistema contábil, eu posso lá digitar uma palavra, né? Que ela vai estar no histórico e vai me mostrar todas as palavras, todos os lançamentos que tem aquela palavra, né? Tá? Certo? Então nós temos que ter muito, muito, muito cuidado, tá, gente? Tá? Vamos lá. Quando a gente vai examinar essas contas, né? De despesa, custo e receita, né? Principalmente de despesa, né? Nós temos que ver. 3 pontos. Essas perguntas têm que ser respondidas. Foi uma operação utilizada? Parece ela ser uma operação razoável para a empresa que você está examinando? Foi ela registrada de acordo com os sólidos princípios de contabilidade com a praxe contábil da empresa? Tá? Então, você vai se fazer essas perguntas, né? Isso
foi autorizado por alguém, né? Isso é uma atividade comum da empresa, tá? Isso é para acontecer mesmo nessa empresa, tá? Imagine o seguinte, vamos pensar assim, uma empresa, né, sei lá, de comércio, que de repente, um comércio de roupa, por exemplo, que de repente tem lá compra de vacinas, tá? É uma coisa fora do comum, né? Não é do hábito da empresa. É válido ou não, né? Vai ter que se investigar, né? Ah, não, a empresa comprou porque tinha uma campanha aí para vacinar contra a gripe e tal, tal, os funcionários, então a empresa comprou isso e aplicou. Beleza, tá justificado. Foi autorizado? Foi autorizado por quem? Foi autorizado pela gerência, entendeu? Então, isso tem que buscar entender, porque tem coisas que vão fugir do normal da empresa, né? Imagina, vamos pensar, você tem uma empresa que é, sei lá, uma prestação de serviço e de repente aparece lá 100 quilos de ração de cachorro, tá? Primeira coisa, você vai suspeitar disso. Primeira coisa, você vai perguntar: a empresa tem pátio, alguma coisa? Tem. Tem cachorros de pátio? Tem. Opa, então já está meio que justificado. Não, não, a empresa não tem cachorro, é tudo câmera eletrônica. Opa, então já tem quem está comprando a ração aí, né? Estão servindo para os funcionários, né? Só se for, tá? Brincadeira, tá? Mas são cuidados, gente, que a gente tem que ter, né? Tem que ter esse discernimento de questionar, né? Todo auditor, ele é questionador, ele não é um sujeito passivo, ele é um sujeito ativo, ele vai pensar, ele vai questionar, ele vai indagar, tá? E tem que ser muito bem explicado e documentado para comprar, convencer ele de que aquilo ali está correto, tá bom? Tá? Então, ó, a fim de responder essas três perguntas, né, ele tem que examinar os documentos representativos da operação, financiamento, objetivo a registrar. Tá? Algumas contas devem ser analisadas com mais profundidade, outras podem ser mais ou menos por meio de teste ou amostragem mesmo. Tá? Ok? Então, você vai atrás de documentos, vai ver se quem aprovou, quem autorizou, se essa pessoa tinha permissão para isso ou não, você entendeu? Se isso é condizente com a atividade da empresa. Porque se você identifica alguma coisa, vamos lá, você foi contratado por um empresário aí para fazer uma auditoria na empresa, né? E você identifica umas contas dessas, assim, umas despesas meio fora do normal, né? Se te justificarem, tudo bem, mas se não justificarem, né? Aí você vai apresentar para ele no seu relatório, olha, identifiquei esse lançamento aqui, sei lá, vamos pensar um lançamento de 10 mil aí com ração de cachorro, tá? E foi autorizado por tal pessoa, assim, assim, assado, tal, tal, e não tem nenhum lugar que embase essa justificativa, tá? Aí deixa para ver o que eles vão resolver entre eles, né? Você faz a sua parte, tá? Quando a gente fala em despesas, né? Esse termo sempre, toda vez que eu tenho uma despesa, das duas uma, tá? Que a gente sempre fala que despesa diminui nosso patrimônio, certo? Ou seja, toda vez que eu tenho uma despesa, né, grotescamente, eu fico mais pobre, tá? Então, por que que eu fico mais pobre? Porque ou a despesa diminui meu ativo quando eu pago ela à vista, ou a despesa aumenta as minhas dívidas, né? Quando eu vou pagar ela a prazo, tá? Então, essas despesas a gente tem que ter o maior cuidado. Por quê? Porque essa despesa afeta diretamente o nosso patrimônio, tá? E afetando nosso patrimônio, né? Ela também diretamente afeta os cálculos de tributos federais aí de contribuição social, imposto de renda, né? Afeta a distribuição de lucros, tá? Então, tudo isso é afetado pelo lançamento de uma despesa, tá? Em maior ou menor proporção, né? Mas afeta, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado. E nós estamos ali justamente para isso, né? Para auditar as contas, ver se elas estão em conformidade com as normas que tem que ser, com as regras da empresa, com as políticas e procedimentos da empresa, tá? Então, tem que ter esse cuidado. O objetivo, né, nesse sentido das despesas, é fornecer uma orientação quanto às divulgações serem feitas nos procedimentos de auditoria, essas contas, né, mostrando em síntese o que deve ser utilizado. Por exemplo, verificação de que os registros subsidiários coincidem com o saldo do balanço,
tá? E de que se constitui uma base adequada para a execução do teste de auditoria. Revisão dos principais práticas contábeis quanto à sua adequação e conformidade de sua aplicação, e o exame das transações com partes relacionadas, né? O que são partes relacionadas? Tem que ter um cuidado quando eu tenho empresas coligadas e uma negocia com a outra, uma lança ali, compra da outra, uma vende para a outra. É complicado, tá? É muito complicado, porque pode ter muita fraude nisso aí, tá? Ainda mais se eu tiver, por exemplo, um gestor que domina, manda as duas empresas, tá? Aí ele pode maquiar muita coisa errada. Vamos lá. Vamos fazer uma revisão analítica, né? Nós vamos falar agora sobre vários pontos, né? Do DRE, certo? E o que a gente tem que ter de atenção sobre esses pontos, né? Começando com os custos de produtos vendidos, né? É aquilo que sai lá do estoque, a gente dá baixa no estoque e traz para o DRE, certo? Então, o que nós temos que fazer, né? Como, né, pegar um demonstrativo, né, do comparativo dos custos, né, dos produtos vendidos, e nós vamos ter que olhar o quê? Conferir o saldo do exercício com os papéis do ano anterior, né? Conferir saldo do exercício com razão, né? O que é a razão? É a conta ali, né? É o extrato dessa conta de custo, né? Vamos ter que somar isso integralmente lá, conferir, ver se essa soma está batendo. Pode ter alguma fraude aí em sistema, tá? Que forçando o sistema a arredondar alguma coisa, tá? Confrontar o custo das vendas por produto com o mapa de apropriação dos produtos vendidos, né? Ou seja, eu vou ter que ver se os custos estão alocados de acordo com as vendas, se não tem nenhuma venda ali que está com custo acima do normal, tá? E vou ver as referências que são aplicáveis às folhas, né, subsidiárias, né? Ou seja, as áreas de estoque e a folha mestra, e no caso, tudo aquilo que a gente vai comparar, né? E tudo isso que você faz, gente, vamos lá, lembra dos papéis de trabalho? Você tem que ter documentação relativa, né? Você tem que fazer anotação, controle de tudo que você está observando, que você está auditando, porque essa documentação sua é o que vai comprovar, né, a sua fonte de informação para emissão do relatório, né, de auditoria, tá? E em alguns casos nós vimos, né, que esses papéis de trabalho nós vamos ter que guardar eles durante aí 5 anos, né? Tá? Porque é eles que vão defender a gente, né? Perante a justiça, se a gente for acionado aí, né? Por algum motivo, tá bom? Vamos lá. Custos não absorvidos da produção, né? Nós temos alguns custos, né? Que eles vão para a produção, né, a maior parte deles, mas tem alguns que vão ser diretamente, né, como despesa ou por algum motivo eles não são apropriados ali, tá? Então a gente tem que ter esses cuidados. Por quê? Olha, imagina que eu tenho um lançamento de um custo, né? Mas esse custo ele não está agregado em nenhum produto, tá? Como que eu tenho um custo que não está agregado em produto? Tá? Então, abre o olho, tá? E a mesma coisa, ó, somar integralmente, confrontar saldos com razão, ver as folhas de trabalho aplicáveis ao resultado das contas patrimoniais, né? E determinar a correta apuração do custo das vendas, tá? Examine a razoabilidade da mão de obra direta apropriada aos estoques e a custo das vendas. Determine a razoabilidade das despesas gerais de fabricação apropriada no exercício, tá? É, Imagina, né, de que forma que você poderia fraudar a empresa, por exemplo, você entendeu? Vamos lá. Vamos imaginar que eu sou uma fábrica, né, e eu uso, sei lá, uma prego, né? Vamos lá. Prego para fazer um móvel ali, né? E na hora que eu vou fazer, eu desvio ali, sei lá, 50 quilos de prego. O que eu tenho que fazer para assumir com esses pregos que eu, na verdade, eu já assumi eles, né? Só que eles constam em estoque, né? Eu tenho que, de repente, aumentar o custo, ou seja, a aplicação desses pregos dentro de um produto, tá? Então, o produto, por exemplo, que levava 200 gramas de prego, né?
que eu poderia aplicar ali, eu ponho, de repente, começo a botar 300, 400, né? Ou seja, no final da história, todo aquele estoque que estava furado, ele passa a estar certo. Por quê? Teoricamente, ele foi utilizado, mas na verdade ele foi desviado, certo? Então tem que ter muito cuidado. E cuidado, né, quando a gente fala lá de folhas, de serviços, né, eu posso ter serviços que eu estou dizendo que agreguei ao produto, sendo que na verdade serviços que não aconteceram, né, tá? Então tem que ter todo esse cuidado. Folha de pagamento, tá? Então a gente acha que folha é impecável, folha é perfeita, né? Não tem como ter fraude. Tem. Por exemplo, quer um exemplo de fraude que pode acontecer? Imagina o cara do DP, ele tem um amigo lá dentro e fala assim, não, cara, vem cá, ó, eu vou lançar para você aqui 50 horas extras a mais aí esse mês, né? Ao te pagar, depois a gente racha, tá? E aí, né, um erro de digitação era para ser 5, virou 55, tá? E aí? É conluio, né? Eu tenho um que está fazendo, o outro que está se beneficiando, e os dois vão dividir esse ganho aí indevido, né? Tá? Então, tem que ter esse cuidado, confrontar, né? Vamos lá. Pega, se, lógico, né? Se você pegar uma empresa aí com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, é muito complicado, né? Você fazer o confrontamento de todos. Mas você pode ser aleatório, né? É aquela história. Me dá uma relação com relação às horas extras que foram pagas, né? Aquilo que sair do normal, você pede para verificar. Esse funcionário, de repente, opa, teve 50 horas a mais aqui, né? Que história é essa, né? Como é que o cara tem 50 horas a mais? Ele nunca fez isso, por que que esse mês fez? Aí você vai questionar, vai ser me traz o ponto desse cara. Você pega o ponto dele está normal, está nas 5 horas. Por que que foi lançado 55? Tá? Ou suspeita um ponto, pega lá 2, 3, 4, 10 pontos para trás e confere. Todo mês, né? Que um mês pode ser erro, né? Mas todo mês, né, 2, 3 meses seguidos aí, isso se torna fraude, tá? Então, estou pagando aqui, sei lá, vamos pensar aí, vamos pagar um benefício de licença maternidade aí para um homem, tá? Poxa, que história é essa, né? Ou pagando auxílio creche para quem não tem filho, tá? Então, tem várias situações, gente, que precisa ser fiscalizada, precisa ser auditada com um rigor bem acima do normal, tá? Por quê? Porque é passivo de fraude, é passivo de conluio, né? E quando a gente tem conluio é muito mais difícil de pegar do que uma fraude de uma pessoa só, tá? Então, são várias situações que ensejam, né? Vamos lá, comissões, né? Eu lançar comissões, foi lá, lançou comissões, o cara tinha R$ 500, de repente apareceu 5.000, né? Ou 2.000, tá? Então, todos esses valores, essas questões, geralmente, o que que a gente faz, né? O correto, né? Antes de pagamento tem que ter uma validação ali, né? Olha, peraí, dá uma olhada aqui nas comissões aqui, tá correto, né? É lógico, a pessoa que faz, tá? Não pode ser a que confere, tá? Porque se eu faço e eu confiro, se eu estou fazendo coisa errada, eu vou maquiar isso, certo? Então, ó, a gente tem que ter a distribuição contábil da folha de pagamento, né, por setor, por tudo, né, por área, e ver se está corretamente lançada. Os honorários de diretoria, ver se está certo, se está de acordo com o que foi definido em ata, né? Porque a ata vai lá e fala, ó, de repente a diretoria pode retirar aí R$ 20.000, R$ 30.000, né? Ah, não, aí chega um diretor e fala, não, o meu agora esse mês é 50. Opa, mas com base em quê, né? Cadê o documento que autoriza a te pagar 50 isso, entendeu? Tá? Tem que ter o cuidado com os encargos sociais, né? Entendeu? Porque você está auditando a empresa, então tem que ver se ela está pagando os encargos, calculando e pagando corretamente, tá? Seja de FGTS, INSS, né? Então, todo esse cuidado tem que ser tomado, tá? Certo? Discute qualquer variação que lhe pareça anormal, né? Então, qualquer coisa que você identifique com fora do comum, você tem que buscar entender.
tá? Ah, não, isso aqui deve ser coisa. Não, nada deve. Ou é, ou não é, tá? Certo? E, ó, relacione os ciclos dos trabalhos realizados no estudo e avaliação dos controles internos do ciclo da folha. Então, você vai ter que mostrar tudo que você fez, levantou, né, relacionar aquilo que você está fazendo, compara mês a mês, né? Por exemplo, por que que em dezembro tem mais hora extra? De repente é pelo fato do comércio estar aberto mais tarde, né? Ou ter uma carga horária maior. Compara com o do ano anterior. Por que que o ano anterior não teve? O que que teve agora? O que está acontecendo? Tá? Então tem que ser feito essa conferência, esse controle. Tá? E às vezes, né? Por quê? Porque às vezes quem faz a fraude é quem deveria fazer o controle. Tá? Vamos lá. Vendas, né? Vamos lá. Despesas com vendas, né? O que que a gente tem em despesas com vendas, né? Eu posso ter fretes, né? Eu posso ter propagandas, né? Comissões, tá? Patrocínios, tá? Toma cuidado, toda essa questão de patrocínio tem que ser muito bem é, investigada, né? Assim, ela tem que ser a empresa, não dá para fazer o patrocínio, deixar qualquer um para dizer o que vai patrocinar ou não, entendeu? Porque os patrocínios geralmente tem que ter uma vinculação, vai ter uma vinculação com a imagem da empresa, não pode ser qualquer coisa, né? E tem que ter aquela questão de autorização, né? Quem pode autorizar, né? Quando você trabalha numa empresa onde é o dono, ele que manda, aí você já nem questiona mais, entendeu? Mas também essa empresa assim, que o dono não questiona nada, ele está por cima de tudo, né? Dificilmente ele vai ter uma auditoria, né? Tá? Então, ó, com relação às despesas de vendas, tem que comparar o que tem hoje, né, com o que tinha no ano anterior, você entendeu? Para confrontar se as variações estão de acordo ou não, né? Confrontar os saldos com razão, tá? Ver as referências que são aplicáveis às contas patrimoniais examinadas, né? Ou seja, despesas de vendas estão pagas, não estão pagas, são relativas a quê, né? E quais vendas são essas, né? Eu tive vendas, não tive vendas. Imagina, às vezes, uma filial que tem um monte de despesa com venda, mas não tem venda nenhuma, tá? Então, tem que ser investigado, né? Aí mesmo diz, ó, a gente calcular as comissões para ver se estão sendo feito cálculo corretamente, tá? As vendas, tem que analisar se as vendas estão sendo feitas de acordo com as tabelas, né, da empresa, né? Ah, não, questão de desconto, tudo isso vai interferir, tá, gente? Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? E se você não conseguir olhar tudo, aquilo que você olhar, pega as outras, dê uma olhada, se tiver algum valor que destaca, né, precisa ser examinado, ok? Tudo que foge à regra, tá? É ponto de atenção, viu, gente? Despesas administrativas. Gente, o que mais tem é despesa administrativa, hein? Imagina combustível, refeição, despesas com viagem. Essa despesa com viagem, olha, as empresas, né, têm que adotar uma política, né, para poder evitar que tenha problema, tá? Por quê? Porque as despesas com viagem, tipo assim, quando a pessoa tem que comprovar as despesas, às vezes ela vai inventar despesa, tá? Para poder ganhar alguma empresa. Ou vai lá, come uma marmita, sei lá, de R$ 10 e pede uma nota ali de 50 de um churrasco, tá? Eu já vi muito isso acontecer. A melhor técnica que eu já vi, né, para evitar que funcionário faça alguma fraude é pagar um valor fixo, né? Independentemente se ele vai ter a despesa ou não, se, tipo assim, se ele vai fazer uso dessa despesa ou não, né? Você paga para ele. É tipo assim, o cara viajou, você vai falar assim, olha, a gente paga R$ 100 a diária. Vamos pensar assim, tá? 30 do almoço, 30 da janta e mais no café da manhã é só lavagem de roupa. E o hotel você vai ficar em um hotel conveniado. É uma opção. Então, se o cara vai comer ou não, é problema dele, tá? Na verdade, é até problema da empresa. Nós já tivemos lá, quando a gente estava no DVM, nós tínhamos, por exemplo, ajudante de motorista que viajava, né?
Então, na época, eles ganhavam, acho que era R$ 20 por refeição, tá? Só aconteceu, eles pegavam e não comiam uma refeição de R$ 20. Ele comia aquela refeição de beira de estrada de R$ 8, R$ 10, né? E muitas vezes, né, isso até fazia mal, porque às vezes uma qualidade um pouco abaixo, né? E o que acontece? Por que que eles faziam isso? Para juntar dinheiro, né? Então o cara viajava 10 dias, por exemplo, se ele economizava R$ 10 no almoço, R$ 10 na janta, ele economizava R$ 20. Então em 10 dias ele economizava 200, tá? R$ 200 ele fazia a feira dele do mês, tá? Então eles pensam no financeiro, né? E muitas vezes esquece da própria saúde, tá? Então, quando a gente fala em todas as despesas administrativas, citei bastante essa de despesa de viagem, mas tem várias outras. Combustível também é uma despesa que é muito passível, né? Passível de ser fraudada, né? O cara vai lá no posto, abastece um valor e pega outros, entendeu? Aqui, aí, em Imperatriz a gente não tem questão de pedágio, né? Mas tem outras regiões que tem pedágio, também é uma despesa que às vezes o cara nem passa pela rodovia, mas consegue um recibo ali, entendeu? E mostra esse recibo como se fosse gasto que ele teve, tá? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa conferência, né? Conferir tudo, né? Por todas as contas, confere o saldo do exercício com razão para ver se está batendo, se está certo ou não, você entendeu? As despesas de PIS e COFINS, né? Com base nas vendas do ano, tem que ver se estão corretamente calculadas, né? Ver aquilo, né? As apropriações corretas, né? Igual se a gente tem lucro real, por exemplo, se eu tenho crédito nas entradas, né? Se eu tenho presumido, eu não tenho crédito nas entradas, mas as alíquotas são menores, né? Tá? E a mesma coisa, né? Percorro ali visualmente as fichas, aquilo que tiver um valor de destaque que é fora do normal, chama minha atenção, eu preciso fazer um aprofundamento, né, nessa conta, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Provisão para crédito de quitação duvidosa, né, gente? Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que saber, né, se estão compostos corretamente. Quando vai fazer essa provisão para crédito de quitação duvidosa, eu tenho que seguir algumas regras, né? Contas de até um valor ou até mais de 6 meses, abaixo de 6 meses, acima de um ano, de 2 anos, né? Se já foram cobradas judicialmente ou não, tá? E para tudo isso eu tenho que ter um dossiê para essas contas, tá? O que já foi cobrado em cartório, o que já não foi. E, então, se você passou aí 6 meses, um ano, 2 anos, chega um momento que eu vou ter que fazer uma baixa dessas contas, né? Porque não justifica mais eu estar representando elas no meu ativo, sendo que eu não vou mais receber elas, né? Tá? Então eu transformo isso em despesa. Mas aí entra o cuidado, né? De saber se tudo aquilo que está ali, se realmente não tem mais como receber, como é, né? Se eu posso baixar isso mesmo ou não, tá? E se foi feito corretamente ou não, né? Na verdade, o auditor vai ver se foi feito corretamente ou não. Tem todo o embasamento técnico, jurídico em cima disso? Tem. Então, posso considerar como correto. Mas não tem embasamento. Então, eu tenho que fazer observações aí em cima disso, né? Tá? Vamos lá, tem que ver, ó, se o que foi calculado, se está de acordo com o ano anterior, tudo mais, entendeu? Para ver se não teve nenhuma variação muito grande de um ano para o outro, tá? E tudo aquilo que foi baixado, a gente tem que ir ali e dar uma olhada, ver se realmente foi baixado corretamente, ok? Vamos lá. Depreciação. Professor, mas para que eu vou me preocupar com depreciação se nem no financeiro ela afeta? Afeta, ela afeta o meu ativo, né? Se eu fizer a depreciação maior, eu diminuo o meu ativo. Se eu fizer menor, eu evidencio um ativo errado também,
tá? E sem contar que a depreciação, né, ela vai diminuir o meu resultado. Se diminuir o resultado, vai diminuir o que eu tenho de dividendos para pagar, de imposto de renda, contribuição social e tudo mais aí, tá? Então, professor, como é que a gente confere isso? Vai lá, pega a despesa de depreciação, vê o item que foi, analisa o critério que está sendo utilizado e vê se o cálculo foi correto. Simplesmente é isso, tá? Não tem mais o que fazer. A gente já viu depreciação aí nos 3 ou 4 períodos aí diferentes, né? Sempre falando de depreciação, o cálculo, como que se faz, se é por hora trabalhada, se é por linear por ano, entendeu? Se é por unidade produzida. Então tem que ir lá e fazer o cálculo e ver se está correto. Ah, não está correto. E aí, com base, você vai evidenciar no seu relatório que aquele cálculo não está utilizando o método correto ou a legislação correta, entendeu? Tem aquela situação que a gente tem de depreciação acelerada, né, que ela ocorre quando, né? Ela ocorre quando eu tenho um bem, por exemplo, que eu utilizo ele, ao invés de usar 8 horas por dia, eu uso 16 ou até mesmo 24, né? Então, a depreciação de um bem que eu uso o dobro do que é normal não é igual à depreciação de um bem que eu uso normalmente, né? Tá? Imagine o seguinte, você tem um carro que você põe na sua garagem, né? Vamos pensar assim, e usa de vez em quando. Aí você tem outro carro que você usa para Uber, tá? E aí, cara, teoricamente, esse carro que você usa para Uber, ele vai ter um desgaste de uso muito maior do que o outro que você só usa para passear, tá? Então, tecnicamente, esse do Uber tem que ter uma depreciação mais acelerada, tá? Vamos lá. Com relação às despesas financeiras, né, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o que acontece com a despesa financeira? Eu tenho alguma coisa aí de extrato bancário, né, alguma conta que foi paga, né, no extrato bancário, e eu não tenho como comprovar ela, mas aí não conluio com a contabilidade, fala, não, é o seguinte, essa daqui, ó, é aquela conta, então o cara vai lá e lança ela como despesa financeira. Tá? Aí você vai olhar a despesa, vai olhar o extrato, né? O razão da conta banco, mais o extrato do banco. Fechou, beleza, tá ok. Então tá tudo certo? Não sei, tá? Você tem que ver, aquilo que reflete ali, essas despesas financeiras, que despesa é essa, né? Até porque, às vezes, o próprio banco pode cobrar alguma despesa financeira ali que é indevida, tá? Então, quem está fazendo essa conciliação, essa conferência, tem que ter esse cuidado, né? Professor, mas então é tão fácil de fazer rolo? Sim, né? Contabilmente falando, né? É muito fácil de você mudar um balanço, né? Fraudar um balanço aí, e ele parecer que está certo. Agora, financeiramente, a empresa tem que ter seus controles, né? Eu tenho que ter alguém, né, que confere o balanço, ou, perdão, que confere o extrato todo santo dia. Qualquer coisa fora do normal que acontece ali, essa pessoa tem que reportar, tá? E essa pessoa tem que ser uma pessoa de confiança, tá? Porque você imagina, se ele que vai vigiar, né, o meu extrato, se ele tiver má intenção, eu não vou ter como pegar nada de errado. Por quê? Porque ele mesmo vai fraudar, né? Tá? Então tem que ter esse cuidado. Certo, gente? Ok? Vamos lá. Quando a gente sai aí dessa do TRE, nós temos uma declaração, né, uma demonstração, na verdade, que ela é irmã gêmea do TRE, né, que é o DVA, certo? Então, quando a gente fala em DVA, eu tenho que evidenciar, né, toda a riqueza que foi gerada pela empresa, né, e como que essa riqueza foi distribuída, tá? Então, dentro do DVA, ele evidencia, então, tudo aquilo. Imagina, se eu tenho algo errado no DRE, eu vou apresentar também uma DVA não condizente com a realidade, tá? Então, o DVA ele vai proporcionar, né, a empresa demonstrar tudo aquilo que ela gerou de riqueza e para quem que ela gerou essa riqueza, né? E essa riqueza, geralmente no DVA, ela é separada, né, entre pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, ou seja, pessoal os encargos é aquilo que eu gero de benefício para os funcionários, tá?
Professor, mas encargo para funcionário, né? Sim, por exemplo, se você tem lá INSS, você está pagando esse INSS que é para benefício do funcionário. Você está pagando FGTS, esse FGTS é para benefício do funcionário. Então, por isso que fica junto, né? Os impostos, né? Taxas e contribuições, são tributos pagos para quem? Para o governo. Então, qual foi a riqueza que eu gerei para o governo? Tá? Juros e aluguéis. Qual é a riqueza que eu gerei para bancos e para terceiros, né? Então aqui a gente usa o termo terceiros, que bancos, no caso, é terceiros. E aluguéis também é terceiros, né? São riquezas geradas para outras pessoas, tá? Aí nós temos os juros sobre capital próprio e os dividendos. Para quem que eu estou gerando essa riqueza? Para os sócios, né? Então, juros sobre conta própria é aquele dinheiro que eu não distribuí para o sócio, que ficou aplicado na empresa, e sobre ele eu calculo juros, né? Como se fossem juros pegos em sistema financeiro. Não é na mesma proporção, não, mas é o mesmo sentido, né? E dividendo é a parte do lucro que nós distribuímos para o sócio, tá? Aí nós temos depois o quê? O que que sobra? Aquele lucro que eu não distribuí para o sócio, ele ficou onde? Ele ficou na empresa. Então, é o lucro retido, tá? Ou, né, se a empresa não deu lucro, eu vou ter o prejuízo do exercício, ok? Então, gente, a demonstração do valor adicionado, né, ela é intrinsecamente vinculada com o DRE, tá? Então, quando a gente faz a auditoria lá em todo o DRE, eu estou automaticamente auditando o resultado da DVA. Tá? Por quê? Porque se eu corrijo um valor que é de DRE, eu estou jogando essa correção para dentro da DVA também. Ok? Alguma dúvida aí? Sidney, Oi, pode falar, Sérgio. a questão dos dividendos, eles Sim. são só para os sócios ou eles vão para os investidores anjos também? Como assim, investidores anjo? A questão dos dividendos, porque eu estava lendo um pouco sobre os dividendos, aí quem investe nas empresas, né, tem uma fatia do bolo ali, eles vão pegar os dividendos, no caso, né, que a empresa vai gerar, Sim. para os sócios e para os investidores. Porque assim, ó, quando você fala em uma empresa de capital fechado, por exemplo, a gente está falando em dividendo que vai ser distribuído para o sócio. Se é uma Sim. empresa de capital aberto, esses dividendos vão ser distribuídos para os donos das ações, os acionistas, entendeu? Acionista. Tá? Então, porque aqui, ó, quando a gente olha o DVA, ele é separado em quê? Em pessoal, em funcionários, né? Você entendeu? E governo, né? Em terceiros, em sócios e na própria empresa, tá? Eu não tenho como distribuir riqueza fora disso, tá? Dificilmente vai ser fora disso, porque vamos pensar assim, ó, os bancos, por exemplo, os bancos pagam PLR, né? Cada 6 meses paga PLR. Esse PLR ele vai entrar como distribuição de renda lá no DVA do banco. Para quem? Para os funcionários. Então, lá dentro, além dos salários, dos encargos, vão vir também a participação no lucro que é pago para os funcionários, né? Por exemplo, nós temos uma situação de debêntures, né? O que são debêntures? Debêntures, nós já vimos, né? São títulos que a empresa emite, títulos de longo prazo, sobre os quais eu pago juros, né? Então, às vezes você vai pegar um balanço, né, um DRE, e vai lá embaixo e fala assim, ó, debêntures, né? São quanto que a empresa pagou de juros de debêntures. Então, para quem foi pago? Para terceiros. Então, vai entrar lá no C, que é juros e aluguéis. Você entendeu? Certo? E quando eu pago juros para o próprio sócio? Aí entra como rendimento, né, como riqueza gerada para o sócio, que é na letra D, que é juros sobre o capital próprio ou dividendos. Tá? Se a empresa não teve lucro, né, quer dizer que eu não tive distribuição de riqueza? Não, muito pelo contrário, né? A empresa pode dar prejuízo, mas ela
pagou funcionário, ela pagou impostos, né? Ela pagou juros, ela pagou aluguéis, entendeu? Provavelmente, se ela deu prejuízo, ela não vai ter distribuição de dividendos, tá? Provavelmente, tá? E também não vai ter lucros retidos, né? Porque o meu DRE e o meu DVA é relacionado, então o DRE ele é anual, né? Um período só. O DVA também vai ser um período só, tá? Então eu não tenho ali no DVA, por exemplo, lucros acumulados, não. Isso é lá no ativo, né? Perdão, no passivo. O que eu vou olhar aqui é somente o que aconteceu naquele ano, tá? Então, todas as contas de receita com despesa, quando a gente encerra o ano, elas são zeradas. Eu começo o ano sem receita, sem custo, sem despesa. Aí eu começo a agregar tudo, né? Até fechar o balanço no ano seguinte, no final do ano. Tá bom? Alguma dúvida mais? Nada. Tá? Eu vou passar para vocês, eu tenho esse material aqui, que esse aqui é um capítulo do livro, se não me engano é o capítulo 14, eu acho. Eu vou passar para vocês por quê? Porque cada ponto desse aqui, né, eu fiz uma síntese, né, trazendo para cá para vocês, que não dá para a gente colocar tudo, mas tem muita coisa explicativa mesmo, né? Quem for ter, por exemplo, contabilidade avançada nos semestres seguintes, tá? A gente vai usar muito essa questão de DVA, de DRE, todos esses entendimentos, entendeu? Até porque, né, tem várias disciplinas que usam esses conceitos, né, para entendimento, né? Porque você precisa ter o conceito, tá? É o que eu sempre pego no pé de vocês, né, gente? Eu não quero que vocês saibam fazer apenas. Porque fazer, você vai ali, você aprende e você fez. Beleza, ok, eu fiz, né? Mas se fizer mudar ao enunciado, mudar a disposição das coisas, muitas vezes a gente não consegue resolver, porque a gente aprendeu a fazer de um jeito. Não, eu quero que vocês tenham o conceito, que com o conceito na mão, vocês resolvem qualquer coisa, tá? É muito mais fácil. Então vocês têm que ter o conceito, têm que ter aquele entendimento, né, do que é o que deixa de ser, qual o reflexo que cada situação provoca numa determinada conta ou num determinado grupo, você entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, assim, eu sinto, quando a gente está em sala de aula, que eu falo às vezes de natureza de conta, né? Tem uns que olham assim e falam assim, meu Deus do céu, o que que é isso, né? E nada mais é que a natureza da conta, né? Cada conta tem um tipo de natureza, são poucas contas que não têm natureza, né? Ou essa conta é naturalmente devedora ou naturalmente credora, tá? Essas contas que têm natureza definida, elas nunca, em situação nenhuma, vão terminar com saldo contrário, tá? Não vão. Por exemplo, você em nenhum momento você vai ter uma dívida ali, uma obrigação sua, que ela vai ter um saldo devedor. Por quê? Porque se ela é uma dívida, o saldo dela é credor, né? É uma obrigação. Sei lá, salários a pagar. Você nunca vai ter salários a pagar devedor. Nem pode, tá? Ah, professor, mas por que que eu não posso? Porque a natureza dela é de credor, é natureza de dívida. Ah, mas e se eu tiver um valor maior que eu paguei para funcionário? Aí você não vai lançar em salários a pagar, você vai lançar lá em adiantamento, né? Então você vai ter um direito, você entendeu? É a mesma coisa, eu não posso ter adiantamento dos salários, ou usar o termo negativo, tá? Que seria credor, tá? Então em contabilidade são pouquíssimas as contas aí que geralmente são contas transitórias, né? Que elas podem assumir um saldo devedor ou um saldo credor, sem problema, tá? Mas as contas que nós conhecemos, normalmente, elas só têm um tipo de natureza, tá? Seja ela devedora, seja ela credora. Então, vamos usar o termo. Quando a conta devedora fica credora, tá? Ou quando a credora fica devedora, ela fica negativa, tá? Em contabilidade não existe conta negativa, tá? Ah, professor, mas o meu banco fica negativo. Opa, o banco ele nunca vai ficar negativo.
A partir do momento em que você tem lá um saldo negativo, vamos usar esse termo, né? Na verdade, você está usando o especial do banco, isso eu disse para vocês. Então, você está tendo um empréstimo, e o empréstimo é dívida. E o seu saldo negativo na dívida? É dívida a mesma coisa, tá? Imagina deixar o estoque negativo, existe? O estoque com -10. Não tem como. Caixa negativo. Você tem 10 no caixa, tem como tirar 11? Não, tá? Então são esses conceitos que nós temos que ter, nós temos que formar, você entendeu? Porque lá fora vocês vão usar ele, vocês vão ter esse entendimento, esse conhecimento e vai facilitar muito para vocês tomarem decisões, né? E pensarem na dinâmica, né, da contabilidade, tá? Com esses conceitos arraigados em vocês, ok? Dúvidas aí? Bom, fico feliz, todo mundo entendeu tudo então. Ei, professor, Dúvida só na hora da prova, professor. Ah, tá. é professor, E a Nájila, quer falar alguma coisa aí? Todo mundo vai é perguntar. professor, é um desse livro que o senhor usa para os slides. Qual livro que é? É, Eu acho que eu até mostrei para vocês, não mostrei não. É um de auditoria contábil. Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui para mostrar para vocês a capa. Pera aí. Eu tô com esses 2 livros aqui desde quando começou o período. Eu tô esperando só a multa. E tinha uns que era para baixar também, que que baixa, né? Entrega, não tem jeito. mas só que ela falou que não vai ter puta, né? Ela fala, também tem um livro também. Não, o que passou depois da começou da pandemia não tem como. Agora, se você tinha algum livro que era para devolver antes da pandemia, você não devolveu, aí aquele períodozinho, entendeu? Tem que ter esse cuidado. Os meus davam para renovar mais uma vez pelo portal. E eu vou pagar o juro da porra. Não, e a última renovação era de um mês, parece que eles tinham dado lá. Eu tenho que entrar para ver se eles não abriram uma renovação nova, mas não tinha não. Já saiu o calendário atualizado das provas. As provas vão ser semana do dia 15 de junho. Dia 15, né? Ó, Nájila, o que eu tenho usado é esse aqui, ó, tá? Ah, tá, professor. E tem ele lá sei. na biblioteca online lá da Pitágoras. Eu estou usando por lá. Ah, ótimo. Tá? Eu preciso de um norte dessas disciplinas para facilitar, né? Então aí a gente acessa ele, fica mais fácil. Deixa eu ver se consigo acessar aqui, peraí. É que não tá acessando lá. Na biblioteca virtual, Oi? está disponível na biblioteca virtual, é? Isso, biblioteca virtual, tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Ó, hoje nós não temos atividade lá no portal, tá? Porque a pontuação de vocês já distribuiu os 2.500 pontos, né? Tá? Para quem fez as atividades todas aí. Eu sou de... A única coisa que eu preciso é que vocês entrem lá no portal para validar a presença, tá? Na semana que vem, nós vamos ter essa palestra, né, com a Samara, né? Nós vamos unir aí, eu e o Gutenberg, né? Então vai ter as turmas do Gutenberg também, que ele está no dia. E a gente vai participar todo mundo junto, tá? E aí eu quero bastante proatividade de vocês, né?
principalmente aí quem está na área, né, que está sofrendo essas consequências dessa pandemia, né, que a gente está tendo muito mais trabalho, né, principalmente o pessoal de DP, né, e o pessoal de tributos também, da parte fiscal, que está tendo dificuldade aí com prorrogação de pagamento de tributos, essas coisas tudo, você entendeu? O governo prorroga, aí tem empresa que paga, tem outras que não pagam, é um rolo danado. Eu sei que a hora que voltar ao normal, nós vamos ter mais trabalho ainda, né? Porque desde o FGTS que não está sendo pago até imposto de renda e tudo mais está sendo postergado aí, isso vai dar trabalho para nós, tá? Então nós temos que ter um cuidado muito grande aí depois. Ok? Ok, professor, falar em imposto de renda, você não vai dar nenhuma aula sobre declaração de imposto de renda? Você falou que talvez ia dar uma, mas é só que, Então, como isso aconteceu, né, foi... Nós tivemos lá no laboratório, né? O que nós podemos aí, né? Se o pessoal tiver interesse, a gente pegar uma aula aí e a gente fazer isso, né? Fazer como uma auditoria de imposto de renda, vamos lá, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, a gente pode combinar para outra semana, depois do dia, que a semana que vem é dia 28, né? Para outra Isso. semana, ver se a gente consegue fazer, porque aí eu abro o sistema aqui, entendeu? A gente faz os lançamentos aí, monta algumas declarações, mas é interessante vocês também, né? Quem tem aí para montar, para fazer essas declarações, por quê? Que vocês conseguem compartilhar a área de trabalho de vocês também, né? Então, quem tiver com computador, quiser compartilhar para a gente tirar alguma dúvida e ver, você entendeu? Então, foi o seguinte, vamos combinar, a gente monta esse treinamento de imposto de renda aí, se todo mundo concordar aí. Por mim tá ótimo. Excelente. Tá ótimo. Eu não vou ter que declarar meu Até a gente consegue, porque assim, ó, como a declaração foi prorrogada para o dia 30 de junho, né? Então a gente tem tempo para aprender e ainda ganhar dinheiro em cima, quem quiser aí, tá? Isso. Então, a gente se programa então, tá? Verdade, professor, Sem ser verdade. na semana que vem, a gente faz esse treinamento via Teams aqui, tá? Quero aprender Valeu. fazendo a minha. Excelente. Você ensinando aí, eu fazendo a minha. Mas não, aí já monta aí compartilha aí a tela, a gente vai montando, vai tirando dúvidas, entendeu? Tá? Não tem, gente, não tem dificuldade não. Eu tenho aluno aí que tá ganhando aí R$ 200 uma declaração, tá? Bom, Ô, Paulo, não é meu serviço, não. Eu cobro mais barato, mas tem gente que tá cobrando caro. Aí eu falei assim, oxe, filho de peixinho, o peixinho tá sendo não, tá sendo tubarão, viu? Tubarão mesmo. Tem uma média aí, a média de R$100 que estão cobrando. Não. Depende da uma média, né? Uhum. Eu fiz o meu primeiro imposto de renda. Antes da pandemia, né? A sensação é muito boa. Mas a gente fica muito satisfeito quando faz a primeira. Eu, quando comecei a fazer, eu nem estudava isso, não. Comecei a fazer, assim, com uns amigos que fazia tudo, eu via eles fazendo, aí, tipo assim, eu vou parar de pagar a minha, né? Eu começar a fazer eu por conta mesmo, né? Eu sempre fiz, né? Aí depois comecei a atuar na área e comecei a ganhar um pouquinho em cima, né? Apesar que, às vezes, dependendo da pessoa, fica até com dó de cobrar, que tem umas que é fácil demais da conta, entendeu? A gente pega umas verdade. que dá até dó de cobrar da pessoa, mas, como disse, a coisa só é fácil porque nós Pra quem estudamos para sabe. isso, né? Nós nos preparamos, Justamente. entendeu? Então, se torna... Não é querendo desmerecer a classe, não, mas não, Gari não vai fazer, não. Imposto de renda